Bem-vindos a todos os que estão na nossa companhia. Cá estamos reunidos à volta desta temática tão importante que é a oncologia. Seguimos com o último episódio da quarta temporada do podcast Onco-HPA, dedicado ao cancro da mama. Depois de já termos abordado o rastreio e diagnóstico, de já ter sido feita a abordagem multidisciplinar no tratamento cirúrgico, hoje vamos falar do tratamento oncológico do cancro da mama. E connosco, a acompanhar-nos, estão o Dr. André Oliveira e o Dr. Paulo Luz, que irão responder às questões da Dra. Magda Cordeiro. Bem-vinda mais uma vez, Dra. Magda. Cá estamos para falar deste tema tão importante para a saúde feminina. É verdade, Nélia. Obrigada pela gentil apresentação. Bem-vindos de volta ao nosso podcast de Oncologia. Como sabem, um projeto que temos vindo a desenvolver em parceria com a Rádio Lagoa, com muito entusiasmo e do qual temos tido um feedback muito bom da parte do público. Tem sido um percurso e uma jornada muito bons para nós. Espero que lá em casa também estejam a gostar da mesma maneira. Hoje, para abordar o tema do tratamento oncológico do câncer da mama, temos dois convidados muito especiais. O Dr. Paulo Luz, que é o diretor do Serviço de Oncologia do IES do Algarve, com quem temos um longo percurso, muitas experiências para contar, muitas aventuras partilhadas. É um prazer tê-lo connosco e uma honra poder contar com a sua disponibilidade numa agenda que sabemos que é tão ocupada e tão preenchida. E o Dr. André Oliveira, um oncologista com uma ampla experiência, muitos anos a trabalhar, alguns deles também dedicados exclusivamente ao câncer da mama, que esteve fora e agora voltou a trabalhar connosco no grupo HPA. Muito obrigada aos dois por estarem cá hoje. O tema hoje é, como dizíamos, o tratamento oncológico do câncer da mama. Depois de já termos abordado nos episódios anteriores o rastreio, o diagnóstico e o tratamento cirúrgico, chega então a doente à consulta de oncologia. Começando por ti, Paulo. Uma doente que chega à consulta de oncologia com uma doença localizada que vai ser operada ou que já foi operada. Quais é que são, eu posso explicar aqui aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores quais é que são as principais opções terapêuticas sistémicas, não é, neste caso, que nós temos para oferecer neste contexto da doença localizada? Primeiro, agradecer pelo convite. E para mim é mesmo um prazer estar convosco, com pessoas com pausas, mas que se mantêm no Algarve, resistentes, e é muito bom. E felicitar-te por isto, porque é mesmo um trabalho muito importante isto, porque eu digo sempre, o oncologista do momento atual tem que sair da consulta, do gabinete e ter um papel ativo na comunidade. E é através de iniciativas como estas que vão empoderar os doentes, vão permitir que os doentes tenham mais informação, e isso vai acabar por facilitar o nosso trabalho no dia-a-dia quando tivermos que discutir as opções de tratamento. Os doentes vão estar mais informados, então isso vai facilitar bastante. Em relação à terapêutica sistémica, isto, na área do cancro da mama é um boom em que temos uma panóplia e felizmente temos várias coisas com impacto na sobrevivência dos doentes. Aqui dizer-te que numa fase inicial vai ser sempre fundamental o trabalho multidisciplinar, ou seja, o oncologista, o que eu costumo dizer, tem um papel dentro de uma equipa, é o responsável pela terapêutica sistémica, mas não vai decidir tudo sozinho. Então, na equipa multidisciplinar, em que a cirurgia, a radioterapia vão ter também papéis fundamentais, o oncologista é mais um elemento. A doente, quando chega à nossa consulta, pode chegar de duas formas, ou seja, tem um diagnóstico de doença localizada, em que foi decidido iniciar primeiro tratamento com o oncologista, em que nós chamamos de tratamento neoadjuvante, ou então foi decidido que pelo subtipo, pelo estadiamento, a doente iria ser submetida primeiro a uma cirurgia. Na primeira situação, ou seja, que é uma situação que cada vez mais frequente, são doentes que, ao diagnóstico, têm uma doença localizada e que, em vez de serem operados, e às vezes até têm tumores que permitem a cirurgia, têm primeiro a consulta com o oncologista que propõe um tratamento. E é importante explicar primeiro às doentes que isto se deve devido à biologia do tumor, devido a que queremos muitas vezes diminuir a probabilidade de recidiva, eliminar as micrometástases que possam estar em circulação, e então
os doentes iniciam primeiro o seu tratamento connosco. E aí, dependendo do subtipo, vamos ter a hormonoterapia, a quimioterapia, com imunoterapia, ou então vamos ter terapêuticas-alvo contra o receptor HER2. Ou seja, e os doentes muitas vezes chegam à consulta já com estes termos, mas com uma grande confusão, porque querem fazer imunoterapia, mas têm doenças que não respondem à imunoterapia, e ouvem falar do tamoxifeno, e há sempre, tem estes nomes, os anticorpos, etc. E aqui dizer que a terapêutica proposta vai ser de acordo com o subtipo, não é? E se calhar podemos logo dividir em o triplo negativo, que não expressa nenhum receptores, o HER2 e tumores que são hormonais, e ainda os tumores que chamamos de triplo positivo, expressam receptores hormonais e o HER2. E consoante, ou seja, estas 4 opções, colocamos quase a situação numa destas 4 caixas, e de acordo com isso tratamos os doentes, ou seja, e aí vamos ter a quimioterapia com a imunoterapia, no caso da doença triplo negativo. No caso da doença HER2, os anticorpos contra o receptor HER2 vão ser importantes, juntamente com a quimioterapia. Na doença que expressa receptores hormonais, quando estamos no contexto neoadjuvante, ou seja, numa doente que não foi operada, acabamos por ter muitas vezes as 2 opções, quimioterapia ou hormonoterapia. Habitualmente, pelo risco, vamos começar com a quimioterapia. Então é importante para a doente saber que estas opções são personalizadas de acordo com o estadiamento da doença e de acordo com o subtipo molecular. O mesmo quando a doente vem, ou seja, já foi operada e vem agora para iniciar tratamentos. Ou seja, temos que explicar à doente porque é que isso acontece. Ou seja, a doente já foi operada, já não tem cancro. E porque é que tem que fazer tratamentos, não é? E explicar que isso se deve a que, apesar de naquele momento não há evidência de doença, há uma probabilidade de recidiva. Há micrometástases que podemos não ver em nenhum ataque, mas que podem, ao longo do tempo, depositar-se em algum sítio e dar origem a um tumor. E isso é importante explicar, porque é isso que nos depois vai, para a doente entender porque é que está a fazer tratamento após cirurgia, e depois, outra vez, se é um triplo negativo, se é um HER2 positivo, se é uma doença que expressa receptores hormonais, vamos ajustar o tratamento. Portanto, aqui uma ideia de que hoje em dia já fazemos uma espécie de uma medicina personalizada, não é? Totalmente. E que o tratamento escolhido, seja antes ou depois da cirurgia, é um tratamento que depende do subtipo de tumor que nós diagnosticamos. Sim. E daí a importância de todos aqueles estudos que nós fazemos anteriormente. Exatamente. Quando vamos escolher o tipo de tratamento que usamos, já parte do subtipo histológico, quais é que são os outros fatores clínicos ou biológicos que mais pesam na nossa decisão? Portanto, há aqui uma ideia que as doentes já vêm perguntando nas consultas em relação aos painéis genómicos, fazer um recurrence score, saber que tipo é que se beneficia de cada tipo de tratamento. Podia explorar um bocadinho estas ideias, só desmistificando um pouco lá em casa. Sim, ou seja, por um lado, quando temos uma doente à frente, o principal fator vai ser sempre a doente que temos à frente, ou seja, comorbilidades, a idade, expectativas, planos para a vida futura, como quer viver a sua vida daqui para a frente, tudo isso é um fator importante, e diria se calhar o principal, Mais marcante, né? o mais Filhos, marcante. a idade. Sim, se já ter filho ou não, porque isto tem, sabemos perfeitamente, muda completamente a consulta. E às vezes estamos a ir numa direção e depois recebemos uma informação no fim da consulta que muda completamente a nossa estratégia. Sim. Então, muito importante ouvir a doente, o que a doente nos diz. Depois, aquilo que estava a falar, o subtipo molecular e o estadiamento da doença. Ou seja, a doença é localizada, mas sabemos que dentro da doença localizada há diferentes níveis, diferentes estadiamentos, não é? Que vão de 1 ao 3. Podemos ter uma doença só circunscrita na mama, ou podemos ter uma doença que está localizada na mama, mas também tem alguns gânglios linfáticos, axilares, muitas vezes afetados, ou seja, é uma doença que nós chamamos de localmente avançada. Nas 2 situações, o tratamento será com intenção curativa,
mas são duas situações com um prognóstico e com um risco de recidiva diferentes. E é com base nestes 3 fatores, ou seja, a doente e a doença, e na doença vamos olhar o estadiamento, o tamanho, o número de gânglios e o subtipo, é que decidimos o tratamento. E por isso também que aqui o rastreio vai acabar por ser muito importante, porque o rastreio vai-nos permitir tentar situações mais precoces, em que se calhar não vamos precisar de tantos tratamentos. Quando a doença está mais avançada, provavelmente vamos precisar de quimioterapia, de imunoterapia, ou seja, e depois de fazer mais tempo de hormonoterapia, ou seja, vamos ter que dar o máximo possível para diminuir aquele risco. Isso é diferente quando temos uma doença mais localizada. No caso dos testes genómicos, e que é uma coisa que discutimos muito, em que as doentes às vezes falam entre elas, olha, o meu tumor era igual, só que eu tive que fazer quimioterapia, eu não tive que fazer quimioterapia. E isto é uma discussão muito na doença que expressa receptores hormonais, ou seja, um tumor hormonodependente, em que a quimioterapia acaba por ter aqui um papel mais secundário, mas que ainda assim é importante em algumas doentes. O que nós temos que fazer é selecionar bem quais são as doentes que vão beneficiar da quimioterapia. O teste genómico é mais uma ferramenta que nos vai ajudar a decidir e ver, olha, para além do estadiamento, para além do subtipo molecular, este tumor tem um conjunto de genes que conferem pior prognóstico, uma probabilidade maior de recidiva. Então é uma doente que se calhar eu tenho que fazer mais coisas para que esta doença não volte. Ou então o teste genómico vem com baixo risco de recidiva, porque aquele tumor expressa uns genes de baixo risco. E então nessa doente, se calhar, o risco é menor, posso ficar descansado em não fazer quimioterapia. Exato, pronto, é aqui a ideia também que vamos à procura dos casos duvidosos, não é? Sim. Aqueles que podem ou não beneficiar-se de quimioterapia, que antigamente acabávamos por se calhar encaixar numa gaveta onde tratávamos todas. Todos iguais, exato. Quando não tínhamos essa possibilidade de Isto é escolher. mais uma ferramenta que nos auxilia na decisão, ou seja, nós sabemos mais ou menos a quimioterapia nas doentes que têm tumores que expressam receptores hormonais reduz o risco de recidiva mais ou menos em 30% sobre o risco da doença, ou seja, se o risco era de 10, passa para 7. Não estamos a falar de um grande benefício. Claro. Então é importante selecionar bem as doentes. Há doentes que nós claramente sabemos que têm um risco elevado e vão ter que fazer quimioterapia, Vão ter que fazer porque têm muitos gânglios linfáticos. Outras têm tumores muito pequenos, não têm gânglios linfáticos afetados, provavelmente não vão precisar de quimioterapia. Mas depois é o que estavas a dizer, áreas cinzentas. E nas áreas cinzentas precisamos de mais uma ferramenta que nos possa ajudar. E como é que estes avanços recentes, tecnológicos, têm impactado? Como é que tu vês de alguns anos para cá, como é que estes avanços têm impactado as taxas de cura e a qualidade de vida destas doentes? Este é um desafio, ou seja, o que eu vejo é que cada vez curamos mais doentes, mais e mais, e tem aparecido cada vez mais opções de tratamento que vão curar mais 2%, mais 3%, e vamos trabalhando assim sucessivamente, não é? A maioria das doentes atualmente ficam curadas, mas ainda há uma percentagem de alguns subtipos, ou dependendo do estadiamento, que não é assim. E então eu vejo os avanços têm permitido curar cada vez mais doentes, por um lado, isso é bom. Como estamos a curar mais doentes, preocupa-nos o contrário, que é a outra parte, que é este. E agora estas doentes vão ficar curadas, eu também quero que vivam bem, com boa qualidade de vida. Bem. E então isso cabe-nos, porque sabemos que os nossos tratamentos, infelizmente, têm efeitos secundários importantes. Além do aparecimento de mais medicamentos, mais opções, depois a outra parte é selecionar quem precisa o quê para evitar efeitos secundários desnecessários. Não é? Cada vez vamos selecionando melhor os doentes que não precisam de quimioterapia e vamos avançando para opções livres de quimioterapia, seja porque utilizamos anticorpos, imunoterapia, seja porque conseguimos selecionar através do estadiamento que doentes
não vão beneficiar. E isso claramente vai fazer com que a segunda parte, o que nós queríamos, a parte primária era que o doente viva, Tempo. o tempo, Isso. e agora que esse tempo, Qualidade desse qualidade, tempo. não é? Exato. E estamos agora muito também nessa parte, porque sabemos que a doente vai ficar curada, mas queremos que volte a trabalhar, que tenha filhos, que tenha planos, objetivos. E isso obriga aqui a ter muito em conta aquilo que fazemos numa fase inicial. Sim, de certa forma, até eu penso que de alguns anos para cá tivemos que mudar um bocadinho a forma como trabalhávamos e se calhar o André nesse aspecto, como tem mais experiência, mais anos, consegue acompanhar isso melhor porque começámos a preocupar com coisas que antes não fazíamos, como a doente jovem que é diagnosticada e quer ter filhos e está em plena idade ativa, está a trabalhar, tem uma família, uma vida familiar à qual com muitas exigências e tem que estar fit para isso e isso tem sido cada vez mais uma preocupação para nós. Obrigada, Obrigado. Paulo, por te lembrares deste ponto tão importante. André, infelizmente a doente chega à consulta já com uma doença avançada e há aqui dois cenários, não é? Ela que quando vem avançada de primeira vez, não é? Ela já chega com uma doença diagnosticada em estádio 4, ou aquela doente que teve uma doença localizada, continua o seu seguimento, os seus exames e num destes aparecem então lesões suspeitas de haver metastizado, não é? Quais é que são as estratégias na nossa consulta assim de primeira linha mais utilizadas nestes cenários? Obrigado. Obrigado pelo convite. Primeiro de tudo, Magda, é um prazer estar aqui convosco e convosco em casa. Portanto, temos aqui, estamos a falar do temível estadio 4, o estadio metastático, tradicionalmente nós dizemos estadio não curável. Nestes estadios, nem todas as pacientes são iguais. Por exemplo, podemos ter estadios 4 em que só temos um ou outro sítio de metastização. O que é isto da metastização? A metastização é, portanto, quando o tumor sai do local primário da mama e vai para outra parte qualquer do corpo, chamamos metástase. Isto tirando a área regional de linfonodal, chamamos metástase à distância. Essa metástase à distância pode ser apenas uma única metástase e talvez nessa doente ou noutras doentes ou até poucas metástases com potencial de cura. Portanto, estamos a falar no estadio 4 com potencial de cura, ou podemos estar a falar uma doente com muitas metástases, com muitas em vários sítios em que é impossível erradicá-las a todos, quer de forma cirúrgica, quer de forma radioterápica. E então aí avançamos para terapêuticas sistémicas e avaliamos conforme vamos fazendo o que vamos, se continuamos a mesma linha, se mantém-se no mesmo contexto não curativo e prolongar a vida e ganhar tempo, porque é muito importante isto, ganhar tempo com qualidade, como diz o Paulo. E neste contexto de doença metastática temos, como também falou o Paulo, aquilo que fazemos é estratificar os doentes de acordo com se é hormonal, se é triplo negativo, se é HER2 positivo ou se eventualmente é uma combinação de HER2 positivo e hormonal positivo. Esta diferente classificação permite-nos, por exemplo, em alguns doentes com doença metastática, começar com terapêuticas orais, como comprimidos, hormonoterapias, não necessitando de quimioterapia EV, mantendo ainda a qualidade de vida, mantendo o cabelo, com pouca náusea e tudo mais, mantendo-se ativas no seu dia-a-dia, na sociedade e fazendo coisas que gostam com a família e tudo mais. Isso nos hormonais. Nos HER2, por exemplo, temos uma abordagem inicial que é com quimioterapia e duplo bloqueio, com 2 anticorpos muito específicos, anti-HER2. Estes anticorpos anti-HER2 foram revolucionários, permitem uma sobrevida muito superior àquilo que estávamos habituados até há uns anos atrás. Eu, quando comecei a trabalhar, estava a receber pela primeira vez os primeiros anticorpos, na altura o Avastin, um anti-VEGF, um anti-angiogénico, que é portanto, formação de vasos para aumentar os cancros. Isto parecia uma coisa fantástica do outro mundo. Entretanto, para a mama surgiu também outro chamado HER2, o trastuzumab, o Herceptin, e mudou completamente
o paradigma da mudança HER2. Hoje em dia o HER2 continua a ser uma doença agressiva, mas com múltiplos tratamentos desenvolvidos pela indústria que subsequentemente têm causado melhorias na sobrevida ano após ano. Eu por acaso trouxe para aqui valores dados de tempo médio de sobrevida e tudo mais, mas acho aí para casa não há necessidade de estar a pensar, porque o que é hoje já não é amanhã e, portanto, não vale a pena estar aqui a tirar com números, não vale a pena. Vamos então avançando depois para o triplo negativo. No triplo negativo temos também outra doença super temível. E porquê triplo negativo? Aqui temos doença que não temos nada para atacar, não temos hormonas para dar, não temos anticorpos como anti-HER2 específicos para lhe dar, mas nos últimos anos surgiu aqui uma combinação muito interessante com imunoterapia, em que acordava o sistema imunitário para reconhecer as células cancerígenas, e isto também permitiu aqui ganhos fundamentais também na sobrevida destas pacientes. Portanto, temos aqui estadios 4, pessoas com estadios 4 com diferentes subclassificações, e dentro dessas diferentes subclassificações temos diferentes doenças, e depois dessas diferentes doenças temos diferentes pessoas e diferentes objetivos de vida. Isso tudo dá aqui uma complexidade terapêutica tremenda, que é só discutida caso a caso, e como falamos aqui, a doutora Magda, aqui o Paulo, há muita personalização à base disto, ainda que essa personalização tem que ter regras, e existem regras bem definidas para que a possamos fazer, e tentamos levar um tratamento a bom porto. Depois, como a Magda estava a falar, temos doentes que já começaram o percurso há muito tempo e que potencialmente estavam curadas e que infelizmente recebem esta notícia. Dependendo do que elas fizeram antes, temos terapêuticas subsequentes que vão utilizar medicações, hormonoterapias diferentes que já foram utilizadas, ou eventualmente outras terapias. E mesmo falando na necessidade de quimioterapia, também temos quimioterapias orais que podem ser utilizadas neste contexto. Portanto, há muita disponibilidade terapêutica aqui. Bem, seguindo a linha de raciocínio da doença localizada, continua a ser uma forma de trabalhar personalizada. Sim. Cada caso é discutido em equipa, de forma multidisciplinar, e como dizias bem ao início, em muitos casos, quando existe pouca carga tumoral, pouca doença, inclusive conseguimos oferecer estratégias de tratamento local, não é? E com todas estas estratégias, todo este desenho quase à mão, as doentes hoje em dia conseguem viver bastante tempo, não é? Com a tal qualidade de vida de que falávamos. E qual é que é o papel, André, destes novos conceitos, estes fármacos novos que apareceram agora e que toda a gente fala dos anticorpos conjugados, Sim. que tanto falamos, que neste momento ainda só têm protagonismo na doença avançada, não é? Podes só explicar, levantar um bocadinho aqui? Sim, portanto, ninguém gosta de guerras, mas esta guerra nós gostamos, que é a guerra contra o cancro. Temos aqui mísseis teleguiados que vão para áreas específicas do tumor que não deveriam lá existir, e libertam nessa região do tumor partículas tumorais, largam bombas nessas áreas, muito de forma mais localizada, tentando reduzir efeitos secundários noutros órgãos e aumentando a concentração dessas drogas junto das células cancerígenas que não deviam lá estar, e melhorando então a matança tumoral que nós queremos, e com isso ganhos de sobrevida marcados, que por vezes não estávamos à espera. Por exemplo, nós sempre que estamos a fazer uma linha e depois passamos para outra linha, encurtamos o tempo que sabemos que a linha seguinte, em princípio, vai durar menos que a linha anterior. Por exemplo, mas agora recentemente surgiu uma droga chamada trastuzumab deruxtecan, também na onda do HER2 tratamento. Muda totalmente esse paradigma. Voltamos a ter um ganho brutal de tempo com doença controlada, quase tão grande como a primeira linha, que é ótimo, e ninguém estava à espera. E é por isso que eu não venho para aqui falar de, olha, tempo médio até progressão é isto, o tempo de sobrevida média é isto. Não vale a pena neste contexto, neste precisamente, ir para casa considerar isto, porque isto é dia a dia, tratamento dia a dia, dá qualidade de vida,
e fazendo os exames de rotina e depois logo vendo. Mas estas terapêuticas conjugadas foram também aqui um game changer, uma revolução na oncologia. Portanto, Está a acontecer, não é? Está a acontecer. sinto muito contente e vocês também ser oncologista nesta época, apesar de haver também muitas coisas boas, também temos situações também, apesar de tudo, que ainda não conseguimos solucionar, mas vamos sabemos aquelas pessoas a que realmente fizemos a diferença e vamos indo fazendo e esperamos fazer mais. É verdade. André, e se calhar aqui transmitir a ideia lá por casa que quando estamos ante uma doença avançada, que provavelmente a pessoa vai precisar sempre de algum tipo de tratamento, não é? Isto é uma dúvida que às vezes surge, a pessoa diz, então isto vai até quando? Sim. Quando é que eu acabo, não é? Mas realmente quando temos uma doença avançada, ou seja, quando a doença deixou de estar localizada e já não podemos oferecer uma opção curativa, não é? De cirúrgica, ela provavelmente vai precisar de um tratamento para o resto da vida, não é? Mas daí a necessidade de termos já hoje em dia várias linhas das quais vamos alternando. Quando uma deixa de fazer efeito, temos outras opções e sempre aqui procurando um equilíbrio entre taxas de resposta, qualidade de vida, sobrevivência global e sobrevivência livre de progressão, não é? Eu acho que aqui, talvez esta ideia eu acho que era importante sublinhar. Como é que é feito hoje, André, este sequenciamento? Como é que nós fazemos a escolha entre uma linha e outra? Ou seja, é baseado só naquilo que nos dizem as guias internacionais? Os biomarcadores, a própria pessoa, as comorbidades, portanto, as doenças que a pessoa tem, que nos permite utilizar ou não utilizar outro fármaco. Os próprios desejos dessa pessoa, por exemplo, por exemplo, às vezes temos linhas que são consideradas linhas ótimas, mas que falamos nos potenciais toxicidades e a pessoa diz, olha, não quero nada disso, então vamos para linhas que são chamadas subótimas, para tentar chegar aqui a algum equilíbrio. Portanto, há aqui muita discussão com o doente e todas as linhas são desenhadas conforme os biomarcadores, aquilo que nós sabemos que vai funcionar mais, quer da imunoterapia, quer ou de hormonoterapia ou HER2. Vamos utilizar, e também olhando para o que ela já fez e o que tolerou, é muito de acordo com a história da própria paciente. Bem, obrigada aos dois por ter. Às vezes não é fácil espelhar estas ideias de forma tão clara, porque temos que sair um bocadinho do nosso calão médico, né, que às vezes não é fácil. Assim, em termos de forma de conclusão, assim, duas perguntas assim, integrativas para ambos, para quem quiser responder. Temos assistido ultimamente, infelizmente, a um diagnóstico cada vez mais crescente em mulheres mais jovens. E isto, como falávamos antes, mudou a nossa forma de trabalhar. Como é que este fenómeno tem alterado esse paradigma de tratamento, tanto na doença localizada como na doença avançada? Qual é que é a vossa opinião sobre isto? Bem, os doentes mais jovens são de facto mais complexas, porque estão a ter uma doença que não sabemos que os cancros são doenças mais relacionadas com a idade. Quando surgem doentes mais jovens, temos mais tempo até essa própria doença, se for um caso metastático, que dá problemas. Ou se mesmo em casos mais precoces, não deviam ter estado lá em primeiro lugar, mas pronto, lá estamos e nós vamos trabalhando de acordo com o presente e não com o potencial. Então, uma doente jovem tem toda a vida pela frente, potencial ser mãe, potencial de trabalho. No que toca, por exemplo, à preservação da fertilidade, existem métodos para colheita de tecido ovário, criopreservação e mesmo durante o processo da quimioterapia, algumas técnicas para melhorar a função ovárica ou proteger a função ovárica da quimioterapia. Depois, os efeitos secundários potenciais para a vida da quimioterapia, mas é uma quimioterapia que nós sabemos que é eficaz e reduz o risco de doença voltar e dar muito outros problemas, que uma doença presente ou uma doença em recorrência também é muito complexa. Portanto, às vezes, a quimioterapia pode ter os seus efeitos tóxicos, mas na globalidade o balanço ainda continua positivo. Sabendo isto, os efeitos tóxicos podem ser, há quem fale do chemobrain, às vezes um certo nevoeiro mental, mesmo com hormonoterapia ou quimioterapia, às vezes alterações sensitivas,
E agora com a imunoterapia, às vezes situações crónicas para a vida, mesmo diabetes, alterações da tiroide para a vida, a maior parte delas conseguem ser manejáveis com medicações. São, portanto, é tudo um futuro que nós temos de discutir com o paciente e discutir, como já disse, para todos os outros pacientes, quais são os desejos, mas depois também no meio disso tudo tentar, porque às vezes há desejos que podem ser assim um pouco mais menos realistas, e às vezes tentar trazer uma pessoa mais à área da realidade e dizer, olha, estes são os riscos, se fizer isto, ou se guardarmos mais tempo até tomar uma decisão, pode ter mais riscos da doença voltar, porque às vezes as pessoas têm direito a tomar essas decisões, mas infelizmente o tempo é crucial. Às vezes temos aqui tempos para tomar decisões para a vida, que não é fácil para quem está do outro lado, não é fácil. Do ponto de vista psicológico, é muito intenso todos estes diagnósticos, e lembrar-se para a vida, e com a ajuda de psicologia é possível às vezes trabalhar muitas destas coisas, e eu recomendo sempre o apoio de psicologia, mesmo que as pessoas olhem para a psicologia como, olha, isto é só para os malucos. Não, de todo. Psicologia é para dar instrumentos para trabalhar. Você tem um quintal em casa e não sabe plantar, e sabe que pode plantar batatas ou fruta. A psicologia é para isso mesmo. A psicologia é para vos ensinar a pôr uma árvore num sítio onde pode estar qualquer coisa, algo bom. Ok? E às vezes as pessoas que permitem ajuda, psicologia e outras envolvência de outras áreas, como exercício físico, perda de peso, tudo isso cria aqui um pacote específico para alguém mais jovem, para ter um melhor outcome possível nos anos que aí vêm. Muito bem, obrigada, André. Yeah. E então, assim, já mesmo em forma de conclusão, que mensagem é que gostarias de deixar às mulheres e às famílias? Mensagem final, Não. de fim de temporada e de fim de programa, porque realmente acabamos hoje, com muita pena nossa. Que mensagem é que... Mas quer dizer, da melhor maneira, não podia. Claro. Tenho que dizer aqui que acabamos da melhor maneira, não poderia ser de outra forma. Que mensagem gostarias de deixar a estas mulheres, a estas famílias que enfrentam um diagnóstico de cancro da mama e, bom, basicamente, é como é que terminas a tua consulta, não é? Que eu sei que te dedicas muito à mama. Sim. É assim, com uma mensagem acima de tudo empática, porque quem está deste lado percebe perfeitamente que isto tem um impacto enorme no doente, na família. Eu costumo dizer, após o diagnóstico, às vezes é um tumor de 1 centímetro, nós sabemos que provavelmente vai ficar curado, mas tem um impacto brutal naquela pessoa, naquela família, a nível social, sexual, físico, psicológico, e de passar a mensagem que de quem está deste lado percebe isso perfeitamente. E que isto é igual em todas as famílias, é igual em todas as pessoas, ninguém é assim, então vai-nos acontecer a todos. E que dar a esperança de que todos estamos a tentar acrescentar algo de positivo, curar, tratar melhor, menos efeitos secundários, que a pessoa possa, que aquilo não defina a pessoa. E é esse o meu principal objetivo. É um diagnóstico, vai ter um impacto enorme, a pessoa não vai voltar a ser a mesma. E é algo que vai definir a vida dali para a frente. Como acontece qualquer outro evento trágico. Mas que o que nós queremos é que a pessoa possa seguir, ter objetivos, seguir para a frente de uma maneira tranquila, que possa ter objetivos pessoais, e quero passar a mensagem de que a equipa médica, de enfermagem, assistente social, psicólogos, apoiem-se em todas as especialidades, porque isto é uma doença que tem um impacto em todas as dimensões do indivíduo. Não vai ser só um oncologista a conseguir gerir tudo, e precisa de uma boa rede de apoio familiar, social e também no hospital, que confie em todas as especialidades, porque estamos todos para o mesmo. Mesmo. Muito obrigada. Obrigado. Não consigo acrescentar mais nada, realmente, Nélia. Obrigada mesmo por estarem aqui os dois, foi um gosto enorme.
Também foi um gosto também trabalhar juntas aqui ao longo destas 4 temporadas em que recebemos grandes especialistas aqui conosco a falar nesta área da oncologia e esperamos ter contribuído para a literacia de quem nos ouve e de quem nos vê também. Sim, quer dizer, aqui nós já tentamos consolidar o nosso compromisso que temos com a comunidade, tem sido uma experiência muito boa. Obrigada por parte do grupo HPA, um grande obrigado a todos, a marketing, a Nélia, a Lagoa, a todos os convidados que estiveram cá connosco. Quem sabe, se calhar Se não virá aí um outro vamos ter podcast. Alguma novidades para breve. Se o marketing nos deixar, sim, talvez. Obrigada por tudo. Obrigada, Até à próxima. Até à próxima, obrigada.